Vamos finalmente fechar as leituras de 2024 com este vídeo de um ano de leituras onde eu às vezes faço uma espécie de apanhado de várias coisas relacionadas com as minhas leituras do ano anterior. Em 2024 eu li 184 livros, foi o ano em que eu li mais, de sempre, dos anos em que registrei. Anteriormente o ano em que eu tinha lido mais tinha sido 2019 com 172 livros. Isto, 184 é uma média de 15 livros por mês e a verdade é que tive 2 meses em que li 20 livros e tive um mês em que li 12 e um mês em que li 9. Nos restantes tive sempre uma variação de 14, 15, portanto a média deste ano até está mais ou menos, não foge muito àquilo que eu também houve um mês acho que li 18. Foi um total de 54.070 páginas. Pronto, enfim, que dá uma média de 148 páginas por dia ou 4.505 páginas por mês. Sim, a maior parte dos meses eu li à volta de 4.000 páginas. Em relação às médias de páginas por dia, é irrelevante porque eu não leio todos os dias. Portanto, é uma média, é apenas uma coisa que... pronto, podia ser, mas não é bem. A maior parte dos livros que eu li tinham entre 100 e 300 páginas, eu considero isso livros não muito grandes. Li 378 contos, 23 novelas e 148 ensaios. 378 contos deixam-me contente porque eu já cheguei a ter um projeto de ler, em que eu queria ler 365 contos, um conto por cada dia do ano. Este ano consegui ler mais, sem estar a forçar ou fazer o esforço sequer para estar a ler livros de contos, portanto, para mim isso é um bom sinal. Tenho vários contos e livros de contos que gostava de ler, portanto, quero continuar a ler neste ritmo. Estes números são apenas indicadores para mim própria se estou a ler aquilo que queria ou não. Em relação a novelas, sei que li pelo menos mais 10 novelas do que no ano anterior. Algo que eu quero continuar a ler. Não necessariamente, não tenho um número em particular que queira ler. Quero ler mais porque tenho lido, especialmente novelas de fantasia e ficção científica e de géneros ali à volta destes, muito, muito interessantes, e quero continuar a ler mais coisas nesse género. Em termos de ensaios, isso apenas diz-me que eu estive a ler livros de não ficção sobre temas que eu quero saber mais. E portanto é apenas um indicador de que eu estou a ler os livros de não ficção que queria estar a ler. Poderia estar a ler mais? Podia, mas isso é outra questão. Foi também o ano em que eu não contei quantos autores ou autoras li, porque eu li muitos livros que eram dos mesmos autores. Também podiam ter sido mais, mas isso é outra questão. Mas, novamente, o segundo ano consecutivo, li mais autoras, mais livros de autoras do que de autores. E isto não era o meu normal, mas eu acho que também tem a ver com os géneros de livros que eu tenho estado a ler. A maior parte dos livros que eu li estavam escritos ou traduzidos para inglês. Também li alguns livros em castelhano e em português, que são a minoria. Essencialmente, português é a grande minoria, que é um bocado minoria e grande, parece que é assim um contrassenso. Castelhano é porque eu li algum mangá, essencialmente. Não só, mas essencialmente. Fiz 18 releituras, que eu achava que tinha feito menos releituras, mas até foram algumas. Quero continuar a fazer releituras. Participei em vários projetos, incluindo alguns meus. Reading Fairy Tales, o Abril Contos Mil, Sci-Fi Challenge que eu coorganizo, o List de Treves, o N Histórias e os Arrepios Natalícios, mas participei também no Fantasy Royal Rumble, na Maratona Voos Literários, na Transwrite Readathon e foi só daqueles que eu apontei. Eu sei que fiz tentativas de participar em pelo menos mais dois desafios, mas para o qual eu acho que nem cheguei a fazer. Se fiz foi uma leitura ou duas e depois acabei por não contar que tinha participado nos desafios, porque achei que tinha sido uma pobre participação. Mas pronto, ao longo de 2024 eu deixei de estar muito atenta
às TBRs que eu tinha feito, e para alguns destes desafios a pessoa precisa de ter, ou faz batota, ou precisa de ter TBRs. E a certa altura apeteceu-me ler um pouco aquilo que me apetecia e não estar, agora tenho que ler este livro porque este livro vai para esta categoria. Para eu cumprir fazer 3 em linha do bingo do não sei quê, tenho que ler estes livros. Não é que haja assim grande pressão, eu não me coloco grande pressão nesse tipo de desafios, mas eu quando estou a participar também gosto de cumprir. E portanto é um bocadinho complicado. Ainda falando de números, li 106 livros físicos, ou que tenho em formato físico, 87 e-books e 61 audiobooks. Tenho que pensar muito bem no dar uma volta às minhas estantes, porque há livros que se calhar já não faz sentido ter em formato físico. Eu já cheguei à conclusão que há livros que eu não quero ter em formato físico, quero ler, mas não quero ter em formato físico, portanto estou perfeitamente ok de comprar e-books, comprar audiobooks. Por acaso, no caso, em qualquer um deles, a maior parte das vezes, é comprar o acesso ao livro e não o livro. Apesar dos e-books ainda ser possível comprar o fecheiro, especialmente quando estamos a falar de pequenas editoras que vendem os seus próprios e-books. Noutros casos, a pessoa compra o acesso ao livro, que é toda uma outra questão. Mas pronto, okay, estou ok com isso. Não preciso ter aquele livro físico, mas pronto, isso vai implicar que nos próximos tempos eu acho que tenho que repensar os livros que tenho nas minhas estantes, porque vai haver sempre livros que eu vou querer ter em formato físico, por algum valor sentimental, ou porque eu quero fazer coleção daquele livro, ou porque existe alguma edição que eu faço questão de ter. E o espaço não cresce, portanto, se calhar está na altura de dar nova casa a alguns livros que estão cá, que eu já li, que já não vou querer ler, ou livros que se eu não faço questão de ter físico, se calhar não faço questão de ler em formato físico, portanto posso arranjar outras casas para esses livros, vender, dar, whatever. É uma reflexão que eu tenho que fazer nos próximos tempos. Em termos de categorias de coisas que eu li, este ano eu sei que li muita coisa considerada talvez mais leve, e também permiti-me, dei-me ao luxo de poder fazer isso, e não estar sempre só a ler coisas mais sérias ou que necessitassem muito a minha atenção. E às vezes preferi procurar livros que eu lia rapidamente e que tinha a dopamina de ter lido um livro que me tinha aquecido o coração durante 5 segundos e que se calhar daqui a 5 anos não me lembro deles. Por acaso isso é um engano, porque alguns dos livros que eu li desses, fiz algumas boas leituras, alguns que eu vou esquecer, não estou preocupada. Aliás, até era fixe fazer reset e não me lembrar mais daqueles livros. Há outros que marcaram as minhas leituras e que são livros que é bem provável que vá regressar a eles, porque gostei de lá estar, gostei de estar naquela história. Essencialmente aquilo que eu li mais foram livros de fantasia, 76 livros de fantasia, 19 deles eram de fantasia urbana. Basicamente, eu estive a ler a série quase toda da Mercy Thompson, da Patricia Briggs, e depois são 2 livros de contos do Dresden Files, do Jim Butcher. Eu gosto de fantasia urbana. Não gosto de qualquer coisa na fantasia urbana, sou esquisita. Mas eu gosto, satisfaz-me. Portanto, estou-me a dar autorização para ler, neste caso, para o próximo ano, é acabar Mercy, dos livros que estão publicados. Não sei se será já este ano que vou fazer a releitura dos Dresden Files. Estava mais inclinada para ler Rivers of London, que eu tenho vários livros, aliás, quase os livros e só li um. Portanto, ler esses e depois, sim, regressar a Dresden, porque eu gosto desses mundos. Li também, portanto, 14 livros de Romantasy, portanto, alguns destes livros eu contei na categoria de fantasia e outros contei na categoria de romance, e alguns contei 2 vezes, portanto, estes números não dão certo.
mas houve 14 livros que eu classifiquei como romantasy. Eu podia dizer que é a primeira vez que eu leio romantasy. Não, não é a primeira vez que eu leio romantasy, é a primeira vez que eu uso este conceito relacionado com leituras feitas por mim, porque alguns dos livros da Juliet Marília pode-se, se calhar, considerar romantasy, porque o romance é essencial para a história, mas alguns deles, a história continuaria a existir se não existisse romance, portanto, são verdadeiramente romantasy? Não sei. Não sei, são questões difíceis às quais eu não tenho resposta, mas alguns livros que eu li que tinham elementos de romance e elementos de fantasia foram algumas das minhas melhores leituras, portanto é um subgénero, depois continuar a explorar, mas com conta, peso e medida e com os livros muito mais escolhidos, porque só porque têm essa categoria ou que são classificados com essa categoria não significa que eu vá gostar deles. Li 48 romances, que é um número bastante elevado, e já não lia tanto romance há muito, muito, muito tempo. Alguns deles são para esquecer, outros foram excelentes leituras e não me vou esquecer deles tão cedo. É o que é. Li 34 livros de banda desenhada, o mangá está incluído na banda desenhada. Aliás, 34, a maior parte deles até foram mangás, mas pronto. Mangá e banda desenhada, portanto, whatever. Enfim, as coisas que eu tenho mais gostado de ler são livros que retratam coisas bastante mundanas, ou que são ligados à comida. Basicamente, foi o meu ano de leituras de mangás, foi basicamente isso. Li 20 livros de ficção científica, para continuar, 19 livros de horror, é para continuar. Tenho que ler mais contos de horror, sim, porque tenho muita coisa nas estantes que estou a ignorar e que não deveria estar a ignorar. Li 18 livros de não ficção, a certa altura do ano eu tinha o objetivo de pelo menos ler um por mês, portanto 18, fantástico. Alguns deles foram micros livros, assim, muito pequenos, outros foram coisas maiores. E li 12 livros ilustrados, não significa que sejam álbuns ilustrados, isto é uma coisa, significam que eram livros com ilustrações. Neste caso específico da minha lista, é isso que significa aqui, os ilustrados, que é interessante. Não é a mesma coisa que ler um livro de banda desenhada, é um livro ilustrado. Li 131 dos livros que eu li fazem parte de séries, e li livros de 45 séries diferentes. Isto é para me provar que, eu não leio série. Desculpa. Eu posso não terminar séries, mas séries, li pelo menos 45. Se algumas terminei, sim, houve algumas que terminei, houve outras que comecei e houve outras que eu não posso ainda terminar, porque das duas uma, ou não há mais livros ainda, ou os livros ainda não estão traduzidos, ou ainda não tive acesso a eles. Portanto, há várias razões, há outras, porque não apeteceu continuar. Tudo é legítimo. 101 livros, 101, foram publicados entre 2020 e 2024. Eu não leio novidades. Hã? Tu não lês o quê? Posso não ler as novidades da moda, mas aparentemente leio bastantes novidades. 101 livros. 101 livros publicados nos últimos 5 anos. What the fuck? Isto é muito estranho, mas pronto. 63 dos outros 63 livros foram publicados entre 2000 e 2019. Ok, 63 ao longo de 20 anos. Não chega a 20 anos, mas... ok. 7 livros dos anos 90, 8 livros dos anos 80 e 4 livros dos anos 50, quase quanto foi o Senhor dos Anéis. Isto estou a falar das datas originais de publicação. Eu tenho muita coisa nas minhas estantes mais antiga, apesar da maior parte das coisas que eu tenho que serem, a maior parte dos livros que eu tenho que serem livros que foram publicados anos 2000, vamos pôr no 2000 a 2019. Tenho também algumas coisas do século XX, e estão a ganhar pó nas estantes. Não pode ser. Não pode ser. Portanto, vamos lá esquecer as novidades. As novidades não se esgotam. Quer dizer, por outro lado, tem uma coisa boa. Ao ver estes 101 livros que foram publicados, eu sei que
Eu tenho tentado, em 2023 e em 2024 eu tentei ler os livros que eu tinha comprado. Portanto, comprei um livro, é para ler nos próximos meses. Se fiz isso com todos? Não. Comprei mais do que li? Sim. Não, comprei mais do que li... não sei. Não sei. Por acaso não sei. Aí não sei. Mas a ideia é, para não acontecer, ter livros que estão há anos nas estantes e que não continuam a não ser lidos. Mas pronto, não sei. Os objetivos para 2025 é travar um bocadinho as compras e a não ser que sejam uma novidade que eu queira mesmo muito, seja de algum autor que tenha receio que o livro possa desaparecer do mercado, que não acontece com muitas pessoas, mas sabe, às vezes publicações mais pequenas pode acontecer. Se forem best-sellers, esse não será um problema. Mas se for best-seller, provavelmente o que pode acontecer é não seja um livro que eu quero ter físico. Portanto, estou ok em ler uma edição digital. Portanto, são reflexões para os próximos tempos. A última coisa que eu quero falar neste vídeo, que eu acho que já se está a esticar um bocadinho, é mencionar os livros que marcaram o meu ano. Eu este ano não me fiz uma lista de os melhores livros, as melhores leituras. Eu escolhi uma série de livros e depois fiz uma ilustração, que foram os livros que eu senti que marcaram o meu ano e que eu quero olhar para 2024. Foi o ano em que eu li este livro. Foi o ano em que eu li esta série. Há uma série que faz parte, porque praticamente li quase a série toda. Portanto, eu vou depois colocar a ilustração aqui de cima para baixo, vou dizer os nomes dos livros. O primeiro é Unquiet Spirit, Essays by Asian Women in Horror. Foi um livro que eu li de ensaios sobre horror e escrito por mulheres. Isto foi uma excelente leitura. A perspectiva que elas têm sobre escrever horror e como usam folclore, ou não, dependendo da escritora, usam experiências próprias no horror, ou experiências que são únicas por elas serem mulheres e de serem deste ou daquele país, ou terem tido esta ou aquela experiência. É uma combinação muito interessante e que eu gostei bastante de ler. Livro seguinte, We're Falling Through Space, é um livro de não-ficção sobre o mundano no Doctor Who. Portanto, é um livro muito pequenino de ensaios, mas muito interessante. É sobre o Doctor Who, que não é necessariamente uma série que eu siga com muito... que eu siga, ponto final parágrafo, sei algumas coisas, mas não sou propriamente fã. Mas aquilo que foi abordado em relação ao mundano é algo que eu quero procurar mais em histórias e que gostaria de também explorar, não só na minha ilustração, mas também em histórias. Portanto, foi uma coisa interessante de ler. Happy Death Club, da Naomi Westerman. Alguns eu consigo ler os autores, há outros que não consigo, por isso que tenho os títulos dos livros na ilustração e eu estou-me a seguir pela minha ilustração. É um livro de não-ficção, também muito pequeno, de ensaios sobre... Eu, se me lembrar, depois deixo a ilustração de um lado e a capa do livro no outro. Relacionados com o luto e com a morte, e como a morte está presente nos nossos... está muito presente no nosso dia-a-dia, mas o luto nem por isso. Foi um livro muito interessante de ler. Uma das minhas primeiras leituras do ano, All the Violet Triadas, de Jane Menzies. Não sei se estou a dizer o nome dela como deve ser. É um livro que nos fala sobre livros ou recontos de... É um livro que nos fala sobre recontos de mitologia grega, mas do ponto de vista queer, ou como algumas dessas histórias estão a ser recontadas do ponto de vista queer, que é super interessante. The Blue Salt Road, Orfeia, Maiden Mother Crone e The Moonlight Market, que são 4 livros da Joan Harris que eu li este ano. Joan Harris é uma das minhas autoras favoritas.
Estes livros, é sempre fantástico ler um livro dela. Tenho mais livros para ler dela? Tenho. Se tenho quase todos os livros dela cá em casa, também tenho. Se queremos todos, queremos todos. Se é para continuar a ler, é para continuar a ler. E quando não se estiver a ler coisas novas, deveria estar a reler os mais antigos. Exato. Próximo livro. Queer as Folklore. É um livro de não ficção sobre... explora um bocadinho sobre a relação entre queerness e os contos de folclore. Os contos, não necessariamente contos, mas o folclore, como é, onde é que está presente, onde é que estão presentes as pessoas queer, onde é que estão presentes, onde é que poderão estar presentes. Foi um livro muito interessante que eu gostei de fazer. The Bone Swans, da C.S. Cooney. É um livro de contos / novelas com inspiração em fairy tales, que eu adorei ler. Não vai ser o último livro que eu vou ler da autora. Island of Whispers e The Forest of a Thousand Eyes, da Frances Hardinge, foram duas das minhas leituras favoritas do ano. São 2 livros ilustrados. São livros juvenis, mas são livros de fantasia, são livros que falam sobre pessoas e que eu adorei. Eu acho que são livros para todas as idades e são perfeitos para quem seja fã de fantasia. Eu tenho que ler mais coisas da Frances Hardinge urgentemente. E não é por não ter os livros dela todos nas estantes, mas isso é outra questão. They Shut Me Up, da Tracy Fahey, talvez uma das minhas leituras favoritas do ano. É uma novela que tem feminista, que tem elementos de body horror, que tem elementos relacionados com bruxaria e que eu adorei fazer. É ali uma combinação de folclore, horror e feminismo que é mesmo um tipo de coisas que eu pessoalmente gosto de ler. Ainda de novelas, The Salt Grows Heavy, da Cassandra Clare, também foi uma excelente leitura. Revenge, da Yoko Ogawa, é um livro de contos que eu adorei fazer. São super estranhos, estão todos interligados uns com os outros e eu quero ler mais da autora, mas ainda não consegui decidir o que é que vou ler a seguir. Even Though I Knew the End é uma novela de C.L. Polk que tem uma mistura de temáticas que eu simplesmente adoro. História alternativa, para mim, é a sua magia aos meus ouvidos. Tem um detetive noir, eu adoro coisas que têm um mistério. Tem magia envolvido, que é sempre... Yes, eu adoro fantasia, portanto foi uma leitura que eu adorei fazer. Nothing But the Rain, eu não me recordo agora do nome da autora, é uma novela de ficção científica que ainda me assombra nos dias de hoje. Eu adorei fazer esta leitura. Gostava que a autora tivesse mais coisas escritas, ou pelo menos acessíveis. O ano também foi marcado pelo o início da minha leitura dos The Murderbot Diaries da Martha Wells. Eu li o All Systems Red, Artificial Condition, Rogue Protocol e Exit Strategy. São os 4 primeiros livros. Tinha intenções de ler todos os livros do Murderbot Diaries, mas não cheguei, não faz mal. Li outras coisas de ficção científica boas, como por exemplo Walking to Aldebaran e One Day All This Will Be Yours, do Adrian Tchaikovsky. Estas foram as 2 novelas que eu li dele que eu gostei mais. Estas em específico têm um nível de comédia negra fantástico, ao mesmo tempo que tem uma crítica social brutal, porque o Adrian Tchaikovsky consegue ter factos científicos e coisas relacionadas com a humanidade, com a história, com a parte mais ciências sociais. Consegue misturar isso tudo e fazer um cocktail fantástico nos livros dele, e eu mal posso esperar para ler mais coisas dele. Ainda não experimentei ler fantasia dele, mas planos para os próximos tempos é ler qualquer coisa do género. The Watchmaker of Filigree Street, da Natasha Pulley, está aqui a fazer a transição dos livros que têm história alternativa, basicamente um bocadinho de ficção científica, para os livros de fantasia / romance. Também tem uma parte que é romance que eu gostei bastante. Eu adorei este livro da Natasha Pulley, eu quero ler tudo da senhora. The Undertaking of Heart and Mercy e The Undermining of Twila and Frank
agora não me estou a recordar o nome da autora. Eu adorei estes livros, adorei este mundo criado pela autora. Eu estou ansiosa para o terceiro livro sair. Quanto tempo é que falta para chegar a junho ou julho? Também já não sei qual é o mês. Mas estou a contar os dias para que o livro saia. É romance, é fantasia, o mundo é fantástico. Tem dragões cor-de-rosa que expelem glitter. Tem humor, tem personagens muito bem desenvolvidas. Se o romance é essencial para os livros, é e não é. O mundo poderia existir sem o romance. Aquelas personagens poderiam existir sem o romance. As histórias ficam mais completas com o romance. Depois, Breeze Spells and Bridegrooms, Fire Spells Between Friends, fazem parte dos dois da mesma série, que também tem uma mistura de fantasia e romance, que foi uma das minhas leituras favoritas. The Nightmares Before Christmas, da Sarah Rush, foi dos livros mais divertidos que eu li no ano inteiro, em que tem uma parte de romance, tem uma parte de magia, tem uma parte em que nos pergunta, então, se as celebrações que nós temos no nosso mundo tivessem ligado a pessoas e a sítios e a magia e fossem reais? Isto está muito bem desenvolvido. Depois, os vários e diversos livros que eu li da série da Mercy Thompson, eu vou-vos poupar a leitura dos 17 livros que li desta série, e vamos passar para a última prateleira da ilustração, onde a primeira coisa é She Loves to Cook and She Loves to Eat, volume 3 e volume 4, que foi um mangá que eu estou a adorar ler, e estes foram dois dos meus volumes favoritos que eu li este ano. O Dragões e Masmorras também é uma série que eu estou a adorar. Só li 5 volumes, adorava ter lido os 14, mas como eu disse já num outro vídeo, está a ser difícil arranjar 3 volumes e por isso está em pausa as leituras, até eu conseguir ter tudo para poder ler tudo de rajada. É uma mistura de fantasia e tem comida e está fantástico. 10 Things That Never Happened é um romance do Alexis Hall e eu adorei ler e reler este livro. A série Breakaways da A.L. Massey, Like Real People Do, Like You've Got Nothing Left to Prove, All Hail the Underdogs, Free From Falling, são livros a que eu quero regressar, porque foram um abracinho e que eu adorei conhecer estas personagens. Podem-me ter roubado uma parte do meu coração, mas ele continua a funcionar e continua vivo, portanto está tudo bem. E o último livro é o Going Postal, do Terry Pratchett, um livro que me deu vontade de continuar a ler Discworld, porque a crítica social que o Terry Pratchett escreve é fantástica. E everything is on fire, everything is going to hell. Portanto, refugiar-me em Discworld, onde o caos é uma coisa do dia a dia. Acho que vai ser uma aposta interessante para os próximos anos de leitura. Foi este o meu ano 2024, foram algumas das minhas leituras que marcaram o meu ano. Já leram algum destes livros? Ficaram interessados em algum destes livros? Por hoje é tudo, acho que não me estou a esquecer de nada e até o próximo vídeo.